Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que se encontra em minhas mãos. Estamos na lição de número 12 do primeiro trimestre de 2025, nessa reta final, e estamos então com essa incumbência de falar sobre o tema O Reino Único, Judá, de Manassés a Jeoacás. Esta é a proposta. Eu não estou projetando o texto para vocês em PDF da lição, mas quero trabalhar, sem dúvida alguma, alguns aspectos importantes, capítulo por capítulo, a fim de auxiliar tanto o professor da escola bíblica dominical quanto ao aluno, aquele que deseja realmente aprender com a palavra de Deus. Quando a gente vai para a história de Manassés, porque primeiramente falamos sobre a chegada de Manassés, que foi o mais longo reinado de Judá, mais de 5 décadas reinando no meio do povo, a gente precisa atentar para segundo Reis, capítulo 21, e segundo Crônicas, capítulo de número 33. Estou projetando aqui o capítulo 21, só para que você possa se guiar ou orientar-se. Esses dois capítulos narram a história do rei Manassés, que governou o reino de Judá da maneira bastante controversa. Quando a gente analisa esse capítulo 21, Manassés acabou ascendendo ao trono ainda jovem e teve um reinado longo, para ser mais exato, 55 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Para você ter uma ideia, até mesmo seguindo os passos de seus pais idólatras. Ele fez o povo de Judá cometer pecado e isso provocou a ira de Deus. Profetas, inclusive, foram enviados, é o que a gente vai ler no capítulo 21, para alertá-lo, mas ele não se arrependeu. Como resultado da sua maldade, Deus anunciou o julgamento contra Judá, dizendo que a destruição do reino seria inevitável. E Manassés, ele foi inclusive capturado pelos assírios, mas depois de ser levado cativo, ele se humilhou diante de Deus, orando e buscando perdão. Qual foi o resultado disto? Deus ouviu a sua oração, restaurou-lhe o trono e Manassés reformou seu reinado, tentando corrigir alguns erros que cometera, mas o povo não abandonou totalmente a prática idólatra. Já com relação ao outro texto, que é segundo Crônicas, capítulo de número 33, nós temos a informação e muito mais elementos sobre essa trajetória do reinado de Manassés. Porque este capítulo é uma versão semelhante, mas com mais detalhes sobre o arrependimento de Manassés. Quer saber sobre este assunto? Leia 2 Crônicas, capítulo 33. Porque Manassés reinou em Judá de forma muito negativa, praticando o que era mal diante dos olhos de Deus. Mas, quando foi levado cativo pelos assírios, como eu falei, ele se humilhou profundamente. Ele orou a Deus, reconheceu os seus erros e pediu perdão. A gente sabe o resultado. Deus ouviu a sua súplica, restaurou a posição de rei, permitindo que ele retornasse a Jerusalém. E uma vez de volta, Manassés destruiu os altares pagãos que havia construído e restaurou o culto ao Senhor. No entanto, a gente sabe que, apesar de seus esforços para reformar, a mudança foi superficial em relação ao povo e a práticas idólatras, o que comprometeu a eficácia de sua reforma. Apesar de ser um homem controverso e com altos e baixos, um personagem bíblico que tem que ser analisado com bastante cuidado, observando os detalhes. Os pontos positivos da vida de Manassés eu poderia destacar como o arrependimento sincero, porque ele se arrependeu verdadeiramente. Ele se humilhou diante de Deus e mostra que Deus está sempre disposto
a ouvir o coração quebrantado e perdoar. Deus é rico em perdoar. O outro ponto positivo é a questão da restauração do culto a Israel, digo, a Deus em Israel. Após ele ser restaurado como rei, ele fez esforços, sim, para purificar o reino e restaurar o culto ao Senhor, destruindo aí aqueles altares, conforme eu mencionei. Um outro ponto positivo não reside em Manassés em si, mas na misericórdia de Deus, porque Deus mostra mais uma vez que está disposto a perdoar quem se arrepende sinceramente, independente da gravidade de seus pecados. Mas, vez ou outra, a gente precisa ver os pontos negativos para não incorrer nos mesmos erros ou tirar lições preciosas de tais. A influência negativa de Manassés, porque durante todo o reinado, pelo menos a maior parte do seu reinado, ele foi uma influência extremamente negativa sobre o povo de Judá. Esta é a grande verdade. Ele levou o povo à idolatria, à feitiçaria e à prática extremamente perversa, incluindo o sacrifício de crianças. Um outro elemento ruim, negativo, foi o desprezo pelas advertências de Deus. Mesmo após inúmeras advertências da parte de Deus por meio dos profetas, ele ignorou os alertas e persistiu em suas ações erradas até ser capturado pelos assírios. E tem ainda a mudança artificial do povo. Ele se esforçou, depois que foi restaurado o rei, ele voltou para Jerusalém, tentou fazer com que houvesse uma reforma, mas o povo não abandonou as suas práticas idólatras, o que fez com que suas reformas não tivessem o impacto desejado. Com relação a algumas ações práticas, vejamos o poder do arrependimento genuíno. Manassés nos ensina que ninguém está além da redenção. Mesmo aqueles que cometem erros profundos podem ser restaurados se arrependerem sinceramente, e isso nos desafia a buscar um coração verdadeiramente arrependido quando erramos e a confiar na graça e misericórdia de Deus. Nós temos o impacto também da liderança. A liderança de Manassés teve um impacto profundo no povo de Judá, tanto para o mal quanto para o bem. Isso nos lembra, meus irmãos, da responsabilidade dos líderes em guiar o povo de maneira justa e fiel a Deus. A influência de um líder pode mudar o curso da vida de muitas pessoas. Eu quero falar ainda sobre essa misericórdia divina e a oportunidade do recomeço. Quando eu falo aqui recomeço, porque mesmo quando calmos profundamente no erro, Deus oferece oportunidade de mudança e perdão. E ele não se cansa de nos dar nova chance para recomeçar. Nunca é tarde. Eu não sei qual erro você cometeu, sei os erros que eu cometi, mas a gente sempre lembra que Deus é rico em perdoar. E se nós realmente formos ao Senhor em confissão e abandono da prática pecaminosa, Ele nos perdoa, Ele nos restaura e Ele faz com que a gente participe dessa união de maneira plena. A outra coisa que eu gostaria de falar antes de passarmos para o outro texto bíblico é o seguinte, que a necessidade de reformas profundas. Embora Manassés tenha feito alguns esforços para reformar, a gente nota que ele não conseguiu converter completamente o, o, o povo, e isso nos dá um alerta, de que uma mudança genuína precisa vir do coração e ser profunda, não superficial. Agora eu quero tratar de um outro texto proposto, que está no segundo tópico. O primeiro tópico tem como título Nem Tudo que Reluz é Ouro. Como não foi um, um tema bíblico, eu nem citei aqui, mas eu fiz um resumo do capítulo
do tópico primeiro, da página 54 até a página de número 56. O segundo tópico começa com o título Um Novo Recomeço. Tem apenas dois tópicos, com base em 2 Reis, capítulo 22, do 23, do 1 ao 34, e 2 Crônicas, do capítulo 34 até o 36, versículo 4. São textos enormes, gigantescos para ser lido aqui, mas vou apenas projetá-los. E projetá-los inicialmente, só para que você tenha uma ideia onde é que eu estou me localizando. Este agora vai ser o 2 Reis, capítulo de número 22, conforme esse destaque aqui, tá ok? Então, o que eu vou comentar é a respeito sempre desse capítulo. Vou fazer um resumo desses capítulos. Esses capítulos que eu acabei de citar narram a história de Josias, um dos reis mais justos de Judá, que liderou uma reforma religiosa significativa no reino. E também eles relatam os eventos que ocorreram após a sua morte, incluindo a queda de rei de Judá, uma referência ao Reino do Sul. O que nós podemos falar de Josias é que ele subiu ao trono muito novo, tinha apenas 8 anos de idade. Para você ter uma ideia, o seu reinado e durante esse período, o livro da lei foi encontrado no templo por Hilquias, o sacerdote, onde vou mencionar Hilquias, fique bem à vontade em termos de pronúncia, vai depender de versão para versão. E quando o livro foi lido para Josias, ele ficou profundamente consternado ao perceber como o povo de Judá estava distante dos mandamentos de Deus. E Josias enviou mensageiros à profetisa Hulda para saber o que Deus falaria, né, sobre a situação. Ela afirmou que Judá experimentaria o julgamento de Deus devido à idolatria e pecado, mas que Josias seria poupado da calamidade, pois ele se humilhou diante de Deus de uma forma assim verdadeira, sincera e, sobretudo, buscou a verdade. O outro texto se encontra no mesmo capítulo, digo, no mesmo livro, no capítulo 23, vai do 1 até o 34. Josias ele convoca todos os líderes de Judá e Jerusalém para ouvirem a leitura do livro da lei. Ele aproveita, faz uma aliança diante de Deus, prometendo seguir os mandamentos do Senhor com todo o coração e alma, e comandou a destruição dos altares. Todos os ídolos foram destruídos, ídolos e cultos, e lugares de cultos idólatras em Israel e Judá. E Josias destruiu o templo de Baal. Ele queimou os ossos dos sacerdotes pagãos e removeu as imagens que estavam no templo. E durante essa reforma, ele também fez uma Páscoa memorável, uma vez que nunca havia sido celebrado dessa maneira desde os tempos de Samuel. Josias também ele se comprometeu a purificar o templo de todas as práticas idólatras. Contudo, apesar de seus esforços, a mudança do povo foi superficial e após a sua morte, Judá rapidamente voltou a praticar a idolatria. Agora, no livro de 2 Crônicas, capítulo 2 Crônicas, capítulo 34, vamos tentar fazer um resumo. É um capítulo que tem uma versão paralela à história de Josias. Josias aqui vai dizer que começou a reinar aos 8 anos de idade, e aos 16 começou a buscar a Deus. Aos 20 anos ele iniciou a purificação de Judá e Jerusalém da idolatria. Aos 26 anos ele mandou reparar o templo. E durante as reformas lá no templo, o livro da lei foi encontrado, o que causou grande tristeza em Josias, assim como em 2 Reis, o relato está lá descrito. E Josias, ao saber do julgamento que viria sobre Judá, se humilhou e buscou a ajuda de Deus. Ele também realizou grande compromisso com o Senhor
e conduziu a uma reforma religiosa significativa. Já um outro texto é no mesmo livro de Crônicas, segundo, no capítulo de número 35. É aqui, meus irmãos, no 35, que ele vai celebrar a Páscoa. Josias, ele celebra a Páscoa de uma forma extraordinária. O povo de Israel, ele se reuniu em Jerusalém para comemorar o evento com grande entusiasmo e adoração, mas Josias morreu, como todo ser mortal, em batalha contra o faraó Neco do Egito, que estava indo lutar contra o império de Babilônia. E Josias foi ferido e morreu em Megido, diz a Bíblia. O seu filho Jeoacás foi colocado no trono, mas Faraó Neco o levou cativo para o Egito e nomeou Eliaquim, que é Jeoaquim, como rei. Quando a gente vai para o capítulo de número 36 de Crônicas, ainda no segundo livro, a gente vê que após a morte de Josias, o rei de Judá passou por um rápido declínio. Jeoaquim, o sucessor de Josias, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Joaquim, ele foi rebelde contra o domínio babilônico, para você ter uma ideia. E como resultado, Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou Jerusalém e levou os cativos, os primeiros exilados. Após a morte de Jeoaquim, seu filho Jeconias reinou brevemente, mas também foi levado cativo pelos babilônios. Zedequias foi nomeado por Nabucodonosor, mas ele também se rebelou. O Império Babilônico destruiu Jerusalém e o templo e levou a maioria da população para o exílio e a cidade foi completamente arrasada. O capítulo de 2 Crônicas 36 vai mostrar que a profecia vai terminar com a profecia da restauração futura, indicando que após 70 anos Deus traria os exilados de volta, como prometido através de Jeremias. Quando a gente observa estas coisas, a gente precisa pensar um pouquinho direitinho, por causa de quê? Eu até tratei de textos que vai além. Eu fui até o capítulo 36, de uma certa forma, fazendo um resumo de todo esse período. O ponto positivo que a gente pode mencionar aqui. O ponto positivo foi a devoção de Josias a Deus. Josias foi um rei que procurou, de todo o coração, restaurar a adoração verdadeira ali em Israel. Ele foi um líder reformador que desmantelou a idolatria em Judá e restaurou a prática do culto como a celebração da Páscoa. Um outro aspecto que não pode deixar passar é a obediência ao livro da lei. Quando Josias ouviu a palavra de Deus, ele imediatamente tomou medidas para corrigir os erros cometidos por seus predecessores. E ele foi sensível à direção de Deus. Em relação às reformas sinceras, Josias fez a reforma profunda, eliminando cultos pagãos, ídolos e lugares de adoração idólatra, e ele mostrou uma sinceridade admirável em sua busca a Deus. Mas tem aspectos negativos dentro desse período, porque houve uma mudança superficial do povo. Apesar das reformas de Josias, o povo não se converteu verdadeiramente. E depois da sua morte, Judá rapidamente retornou à idolatria, o que demonstra que a reforma externa nem sempre vai gerar uma transformação interna genuína. E a queda de Judá, após a morte de Josias, é um outro aspecto negativo. A morte prematura de Josias e a liderança ruim de seus sucessores aceleraram a queda de Judá. E a falta de continuidade nas reformas e afastamento de Deus resultaram na destruição do reino. Agora a gente pode finalizar com algumas aplicações práticas dentro desse segundo momento, dentro desse segundo tópico, que aqui tem como tema o título Um Novo Começo, ou Um Novo Recomeço, melhor dizendo, está na nossa revista. Quais são algumas ações práticas para mim e para você, professor de escola bíblica dominical?
Em relação às questões práticas, podemos destacar a obediência radical à palavra de Deus, porque Josias nos ensina que quando a palavra de Deus é encontrada, ela deve ser obedecida sem hesitação. E a leitura e a aplicação das Escrituras deve ser um compromisso diário e transformador em nossas vidas. A importância da reforma profunda e sincera também é algo que a gente precisa pensar bastante e com seriedade, porque embora muitas vezes realizamos mudanças externas em nossas vidas, como Josias fez ao remover a idolatria, devemos sempre buscar se essas reformas sejam é, realmente transformadoras internamente e de forma genuína. Nos tem ainda como uma aplicação a questão da responsabilidade dos líderes. Josias teve um impacto duradouro em seu povo porque ele, como líder, tomou a responsabilidade de guiar a sua nação à verdade de Deus. E isso nos desafia, sem dúvida alguma, a liderar com integridade e coragem em nosso contexto atual. E, por fim, o risco da apostasia após a morte de um líder fiel. A gente observa que Josias foi fiel a Deus, mas após a sua morte, a liderança do reino de Judá, ele se afastou rapidamente dos caminhos de Deus, e isto nos alerta, sem dúvida alguma, sobre a importância de estabelecer uma fé firme e contínua, não dependente apenas de um líder, mas baseada em uma relação pessoal com Deus. Esta foi a lição de número 12, de uma forma bem, digamos assim, sucinta dentro da possibilidade, porque compreendeu diversos capítulos da palavra de Deus sobre um único assunto, de modo que a gente tem certamente muita coisa a aprender à medida que a gente se debruça sobre a palavra de Deus. Espero que você tenha uma semana na presença de Deus, um excelente final de semana, um domingo grandemente abençoador, que você possa, na escola bíblica dominical, fazer apontamentos importantes, algo que realmente traga não apenas uma informação, mas um elemento edificador para os alunos, de modo que a gente venha cada vez mais ter não apenas um ensino cheio de informações, mas altamente transformador. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo sobre a Escola Bíblica Dominical, desta vez na lição de número 13, encerrando, portanto, o trimestre, o primeiro deles de 2025.